E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a grande atuação que teve o Felipe Coutinho no jogo contra o Melgar ontem. Uma atuação do Felipe Coutinho que teve tanto destaque que saiu no jornal AS da Espanha, para vocês verem o peso do Felipe Coutinho, um jogador que está no Vasco da Gama. Ele é um jogador realmente global, é um jogador mundial. Então tudo que o Felipe Coutinho faz de positivo repercute positivamente e levando também a camisa do Vasco junto. E a atuação que teve o Felipe Coutinho na partida diante do Melgar, digamos que foi um Coutinho Prime que foi pouco aproveitado pelo sistema de jogo que o técnico Fábio Carille decidiu implementar para esse jogo diante do Melgar. Ontem eu postei uma análise aqui pós-jogo no canal, já era mais ou menos de madrugada, e eu falei sobre as escolhas do técnico Fábio Carille para esse jogo. Falei que o jogo que o Vasco fez foi péssimo e realmente foi péssimo. Se você tirar esse brilho individual que teve o Felipe Coutinho marcando um golaço e dando uma assistência de 3 dedos, um passe inexplicável para o Verratti, você coloca ali que o Vasco perderia esse jogo. Fora também que os caras perderam um pênalti. Então a atuação do Vasco sim foi péssima. Não vamos tentar maquiar a atuação do Vasco do Fábio Carille porque o time fez 3 gols. Não. Tira o Felipe Coutinho no jogo de ontem. Tira a genialidade do Coutinho para acertar aquele chute, fazer aquele passe. O Vasco teria perdido a partida. Então a gente tem que falar sempre a verdade. Se o Vasco tivesse feito um jogo minimamente bom, teria falado com vocês. O Vasco não fez um jogo nada bom. O Vasco apenas se defendeu contra o Melgar e se defendeu muito mal, deixando vários espaços. Os caras fizeram uma quantidade absurda de cruzamentos para dentro da área. E é óbvio, se você tem bola toda hora dentro da área e vários jogadores do Melgar, uma hora vai dar ruim. Mas o vídeo de hoje é para destacar a grande atuação de Felipe Coutinho nesse jogo diante do Melgar. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que publicar aqui. Lembrando, e galera, para quem não sabe, tá rolando a nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você por apenas 99 centavos, que é algo que você não faz mais nada hoje em dia, pode colocar 10 mil reais em prêmios no seu bolso. Além disso, também tem 6 números premiados. Tá vendo esses números aqui? A cada número que você comprar por 99 centavos, você pode tirar um desses números premiados e aí na hora eu vou te fazer uma ligação dizendo que você ganhou esse número premiado e é 200 reais no seu Pix que eu vou te transferir. Então não perde tempo, participa aí no primeiro link do comentário fixado. Bora pro vídeo. Vamos ver como é que foi Felipe Coutinho no Prime. Esse lance ele faz um bom passe para o Nuno Moreira, que poderia ter concluído um pouquinho melhor a jogada. E aqui o Felipe Coutinho, quero destacar duas coisas nesse gol dele. Primeiro é a inteligência do Felipe Coutinho para fintar o adversário somente com o corpo. Ele finge que vai na bola, o adversário acha que ele vai e ele deixa a bola passar, que ele já sabe que tem esse espaço para utilizar nas costas da marcação. Então ele engana esse marcador e esse. Com uma finta de corpo, bem característica do Felipe Coutinho, abriu espaço na área preferida do Felipe Coutinho para ele fazer essa finalização, já era, esquece. Se ele acertar, tiver com o pé calibrado no dia, não tem muito que o goleiro fazer, apenas buscar a bola dentro das redes. Então esse espaço aqui é o preferido do Felipe Coutinho, e toda jogada ele constrói pensando nesse espaço, pensando que aqui tem essa lacuna para ele fazer essa finalização, e aí um golaço do Coutinho, que absurdo, né? E é o que eu falo, quando você tem um jogador da qualidade do Felipe Coutinho, você não pode tirar ele do jogo, ao menos que ele esteja extenuado de cansado. E aí quando você tem um meia também de boa qualidade no banco, que é o Paê, você tem que colocar esse cara. Porque olha essa clareada aqui que dá o Felipe Coutinho na jogada. Ele recebe a bola, vê o espaço no vazio e de primeira dá um passe com efeito para o Lucas Piton. Deixa o Piton em ótima condição ali. Mais uma vez, Felipe Coutinho carregando a posse de bola. E você vê que o time do Vasco dá pouquíssimas opções de passe para o Felipe Coutinho. Sempre está muito cercado por 2, por 3. Ele tem que sempre fazer o drible para tentar fazer a jogada. Esse lance aqui, a tabela não sai certa com o Paulinho, mas ela volta e que tá a genialidade do Coutinho. Quando ele levanta a cabeça, ele já mapeia o Verratti no segundo pau. Ele vê que pode estar em condição legal. Então ele espera. E qual era a única possibilidade do Coutinho fazer essa bola chegar para o Verratti em ótimas condições dele fazer realmente uma finalização? Com esse arco de 3 dedos, fugindo desse zagueiro aqui. Se ele faz a bola cavada por cima, provavelmente teria sido cortada e seria mais difícil para o Verratti finalizar. Aqui ele já deixou a bola no famoso faz e me abraça. Olha esse tapa do Coutinho na medida para o Verratti. Meu amigo, que bola foi essa? E aí eu te pergunto, quantos meias do futebol brasileiro tem essa capacidade do Felipe Coutinho? E é também por isso que eu já falo com vocês. O Coutinho, se ele jogar no Prime, no melhor dele,
ele ainda tem espaço para jogar na seleção brasileira, porque você pega a seleção brasileira, não tem um jogador jogando atualmente no Brasil que faz o que o Felipe Coutinho já fez com a camisa da seleção brasileira. E talento o Coutinho tem de sobra, isso aí todo mundo sabe. É inquestionável o Felipe Coutinho, o talento dele. O Nuno recupera a posse de bola e toca no Coutinho, rapidamente mesmo com a perna não preferida, o Felipe Coutinho encontra esse passe de volta no Nuno, sempre tomando as melhores decisões, porque olha aqui, nesse lance aqui, Felipe Coutinho, ele até tinha o Verratti passando um pouco mais livre. Só que o porquê que ele decide tocar essa bola no Moreira? Primeiro que ele vai ter espaço para agredir aqui no 1 contra 1. E segundo que ele sabe que o Verratti vai se apresentar dentro da área para receber um passe, um cruzamento do Nuno Moreira. Então ele não fez o passe no Verratti, já sabendo que o Verratti tem dificuldade com a bola nos pés. E aí o Nuno serve no tempo certo o Verratti, que se atrapalha no domínio, mas depois acaba saindo o gol do Vasco na jogada ali que o zagueiro chuta a bola em cima dele. Então, os 3 gols do Vasco tiveram participação no Felipe Coutinho, uma assistência, um gol dele e uma pré-assistência. Que partida, que atuação do Felipe Coutinho. Eu lamento muito cara, logo quando o Coutinho tá jogando bem, o Vasco não tem a posse de bola, o Vasco não tá trabalhando no campo de ataque, o Vasco não tá gostando do jogo. O Vasco prefere, né, no caso o Fábio Carille ontem, prefere colocar o time todo atrás, bota mais zagueiro, bota mais volante, bota todo mundo atrás. Só faltou ele colocar 2 goleiros. Se pudesse no futebol, ele teria colocado 2 goleiros no jogo. Pode ter certeza, ele tiraria um dos pontas e colocaria 2 goleiros. E a notícia que a gente tem é que o Pedrinho saiu extremamente irritado ontem do estádio, após o Vasco ter levado esse empate em 3-3. E com certeza, assim como o Pedrinho também é vascaíno, ele tá por aqui com o Fábio Carille. Tá por aqui com o Fábio Carille, ó. Tá por isso o Fábio Carille já no Vasco, eu não tenho dúvidas disso. Uma atuação que o Vasco teve ontem, e eu sei que o Pedrinho não é leigo de futebol, ele entende, ele sabe que a atuação do Vasco foi péssima. Mas que mesmo para vocês verem como o Melgar é fraco, mesmo uma atuação muito ruim do Vasco, os caras jogando em casa, o Vasco tava ganhando o jogo por 3-1 até os 80 do segundo tempo. Então é inadmissível o Vasco levar esse empate. E você olhando lá na frente pode custar caro. Pode custar um primeiro lugar pro Vasco. Pode fazer o Vasco ter que jogar os playoffs da Sul-Americana contra os times que vão cair da Libertadores. É um resultado que, se o Vasco ganhar lá do Melgar, o Vasco vai muito tranquilo para os seus 2 próximos jogos em São Januário em casa, sabendo que poderia já fazer 9 pontos e praticamente encaminhar a sua classificação. Mas no futebol as coisas são assim. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa atuação do Coutinho, sobre a repercussão que teve ele e sobre o Fábio Carille também. Comenta aí. Eu ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!